porque é muito comum pessoas conseguirem prosperar por um tempo e depois perderem aquele... Você até passou por isso, certo? Sim. Consegue ter uma evolução financeira, ganhar dinheiro e tal, e de repente acontece algum evento externo que faz elas perderem aquilo e voltarem para uma estaca anterior. Sim. Como que a gente pode relacionar essas duas coisas? Olha, que como tudo é frequência e vibração, as pessoas podem ganhar, elas sobem, né? Então elas têm um patamar de vida aqui mais elevado, porque elas alcançaram aqui uma frequência, só que elas não sustentam nesta frequência. Elas não se sustentam aqui. Então, como elas não se sustentam, elas vão cair. Então, a pessoa ganha, de repente ela perde, porque ela não consegue sustentar essa frequência, ela vai, pela própria gravidade frequencial, vai cair na onde a frequência dela consegue se manter. Então, tem pessoas que falam assim, olha, eu ganho 10 mil é meu teto, tá legal aqui. Mais do que isso, nossa, não é para mim. A pessoa até consegue ganhar uns 15, 12. Mas alguma coisa vai acontecer que ela vai perder. Ou alguém adoece, ou quebra alguma coisa, que aqueles 2, 3 a mais que ela ganhou, ela vai perder porque é onde ela sustenta é aqui. Isso aconteceu comigo numa época que eu estava enquanto eu clinicava, né? E eu ganhei, estava assim no ápice do que uma psicóloga pode ganhar. Eu cheguei no meu teto, né? Assim, o teto de psicólogo, porque o que acontece? Você tem um limite físico e de horários. Então, todos os horários preenchidos. Estavam preenchidos. Né? Fila de espera, né? Eu estava com fila de espera para mais de 6 meses, né? Esperando assim para ver se libera um paciente para o outro entrar, o que era absurdo. Daí eu comecei a ter outras profissionais, né? Outras psicólogas que começaram a trabalhar comigo para eu poder diminuir essa fila, porque eu falei, eu não posso ficar com essa fila, né? Assim, então, aquela coisa. Então, eu cheguei no máximo ali, né? Assim, é todo. Só que daí, neste momento, meu marido acabou adoecendo. Só que no que ele acabou adoecendo, então, todo esse... Né, eu estava prosperando, estava ganhando aqui, só que eu tinha que pegar esse quanto de dinheiro que eu estava aqui, que era para outras coisas, manter toda uma casa. Então, ou seja... disponibilizar esse dinheiro ali. Então, eu estava prosperando, cresci, eu até falei assim, nossa, eu cheguei aqui no máximo, olha só, aquela coisa. Mas e aí? Algo acontece que faz com que você volte até aqui, o que eu não podia ter aquilo, na minha mentalidade, na minha frequência mental. É como se a gente tivesse tipo um termostato financeiro dentro do nosso cérebro. Um termostato de doença, um termostato de relacionamento. Eu posso até encontrar as pessoas, mas casar, não. Eu posso até casar, mas ficar casado, não. Então, se a gente encontra essas pessoas, né, que conseguem, né, se relacionar e casar, mas não mantém, porque ela não tem. Né? Aí a gente diz, a mente inconsciente dela, que existe o quê? Um padrão mental, nessa informação que diz, você não pode ter mais do que X de dinheiro. Isso não é para você. Daí a gente coloca todas as crenças, né? Tudo que está nessa tal mente inconsciente. E tem como eu descobrir qual que é o meu termostato financeiro? Qualquer pessoa pode descobrir isso? Qualquer pessoa pode descobrir isso. Mesmo dentro da Academia da Mente, a gente ensina isso. E no Despertar também, que é um curso online gratuito que a gente vai dar agora dia 4 de agosto, né? De 4 a 7, que é justamente para que a pessoa perceba, né, qual é a frequência vibracional que ela está tendo e o que ela está acontecendo com ela que está colocando ela nesse patamar para poder ali quebrar e sair desse patamar. A maneira mais fácil de você perceber é o seguinte: começa a pegar dentro do seu histórico, né? Qualquer pessoa pega o seu histórico e vê lá o quanto que eu ganhava quando eu tinha, sei lá, meu primeiro emprego, quanto que eu ganhei, né? Qual foi a minha subidinha. Conforme eu estava subindo, o que foi que aconteceu que me fez descer e perder? O cachorro adoeceu, tive que gastar um pet, o carro quebrou. Então, o que aconteceu? A hora que você pega, aconteceu isso, eu estava prosperando e aconteceu isso, ali você está esbarrando no limite, no seu limite frequencial. Então, a primeira coisa, a gente tem que detectar isso. E você detecta na tua história. A hora que você começa a ver, sabe, dentro da tua história de vida, quais são os pontos e é aqui que aconteceu. Bom, então aconteceu isso por isso. A hora que você detecta, você já está
tendo mais controle da sua mente inconsciente, concorda comigo? Você já não vai mais Sim. deixar ela dirigir. Você falou, opa, pera ali, aconteceu isso lá, aconteceu isso aqui. Que foi exatamente o que aconteceu ali comigo. Agora que eu vi, eu falei, nossa, eu tô aqui, olha o que aconteceu. Que foi o caso que você achava, você tinha uma crença que você estava ganhando dinheiro muito fácil, certo? Eu tive 2 vezes, eu tive várias vezes isso. A gente E que aí você não merecia aquilo, é isso? Ó, essa daí foi a segunda vez. Essa aqui do meu marido já foi um pouquinho mais pra frente. A gente é meio lerdo, entendeu? Pra perceber isso aqui. Mas a gente entender, né? Não acontece só uma vez, você já agora fiquei esperto e foi. Não, a vida vai te trazendo várias vezes. Eu tinha os meus 20 e poucos anos, daí eu comecei a vender joias, né? E daí eu comecei a ganhar muito dinheiro também vendendo joias. Porque eu falei, as coisas davam certo para mim. As coisas vinham, pá. E daí eu comecei a ter até uns 20 vendedores, né, de joias, que eles iam, vendiam, parará. E eu comecei a achar o quê? Nossa, eu estou ganhando dinheiro super fácil. Eu não estou fazendo nada. Quem está mais trabalhando são meus vendedores, coitado deles. Tudo bem, eles não tinham dinheiro para ter um mostruário, eu tinha condição de dar um mostruário ali para eles. Mas mesmo assim, eu ficava com aquele sentimento de culpa. Olha a minha vibração. Baixa aqui. Daí, o que acontece? Um belo dia, entra um ladrão na casa da minha mãe. Não rouba nada, só rouba as minhas joias. De um dia para o outro, eu fali. Você faliu. Vendeu seu estoque. Roubou seu estoque. Roubaram meu estoque. Né? Então, aquela coisa, eu estava prosperando, a minha vibração não estava batendo com aquilo, porque eu estava ali me achando não merecedora, não, sabe? Daí cai. Aí, bom, tudo bem, caí, acertei, parará, não vendi mais joia também. Fiquei muito brava. Na época eu ainda estava lá toda arrogante, metida, que absurdo aconteceu isso comigo, parará. Ali, mas deu aquela queda. Passa-se um bom tempo, tô eu de novo, né? Da mesma coisa. Então, eu estava lá com o meu consultório cheio, com várias psicólogas trabalhando. Veja, a situação é a mesma. Eu estava aqui dando, né, tinha as joias, vários vendedores vendendo, meu consultório cheio e eu enchendo o consultório de outras psicólogas também. E aí aconteceu de novo. Daí o meu marido fica doente e aquele dinheiro todo é como se esvai. Como você resolveu isso? Então, você me perguntou, a primeira tua pergunta é como que eu vou identificar? Você tem que olhar para a tua história e ver as coisas que se repetem. Entendi. E como que elas... Acompanhar, ver, colocar na linha do tempo. Colocar na linha do tempo. E daí você fala, aconteceu isso, aconteceu aquele outro. A hora que você começa a perceber, você fala, opa, pera lá. Quando aconteceu isso, ali que eu já estava, né, lá com o meu marido, aconteceu isso daqui, foi a hora que deu aquele start. Foi nessa hora que eu fiz a ligação lá de trás. Porque ali de trás, aconteceu, eu tinha meus 20 e poucos anos, aconteceu, não sei o quê, daí eu comecei a fazer as ligações. E depois eu puxei também outras coisinhas, não tão assim, mas outras situaçõezinhas que também eu ia e caía. Sabe? Então, acontecendo de várias formas, não é só um adoeceu, o outro roubou, teve um outro caso também ali que eu fui... que enganado, me deixei ser enganada numa sociedade, sabe? Aquela sociedade que você faz, um dita que não dita, também acabei perdendo. Então, você começa a juntar, você fala, mas espera lá. Porque teve uma outra coisa que eu fiz, como eu falei, eu fiz um monte de coisa antes de entrar na psicologia e isso tudo, né? Que eu abri uma empresa de oficina de costura. Eu não sei fazer uma costurazinha, eu sei fazer uma barra. Mas eu tinha lá um monte de costureira que sabiam, né? E a gente fazia aquelas oficinas de costura com confecção e tudo mais. E daí também nunca ganhei tanto dinheiro. Dinheiro, né? Porque tinha uma falta daquilo ali. Pá. Só que daí eu montei junto com uma sócia. E daí essa sócia também me gambelou. E daí de novo. Depois perdi. Você entende? Então, quando a gente começa a ver, é o meu inconsciente que estava ditando. E eu falei assim, é meu destino? Não. Você parecia que era, né? Parecia que era. Entendi. Então daí, tem que pôr na linha do tempo. E a hora que você percebe isso, você fala, pera lá. Qual é a minha frequência? O que eu estava pensando? Em todas eu estava pensando e sentindo a mesma coisa. Qual que era a crença base? Poxa, eu não mereço, estou ganhando dinheiro fácil. Olha só. Das costureiras, eu ficava com dó das costureiras. Ao invés de pensar, como se você estivesse explorando elas? Ao invés de pensar, tô dando emprego. A mesma coisa que os vendedores. Né? Eu estava dando condição para eles, eles não tinham condição.
Eles não Entendi. tinham condição de ter um monstruário para ir sair vendendo, e eles tinham que, acho que eu não me lembro agora quanto era, mas acho que era 20%, uma coisa assim. Mas era eu que bancava. Tanto é que quem faliu fui eu, eles não faliram. Sim. Isso é verdade. É sempre o empreendedor, né? Então não era, né? Mas essa é uma crença. Então, aquela coisa que. E eu só ser muito, eu não estou fazendo nada. Eu sempre achava que eu não estava fazendo nada. Então aí você resolveu tudo isso tirando a crença de que eu preciso ralar para ganhar dinheiro. Eu preciso ter um trabalho árduo para ganhar dinheiro. Não, o dinheiro ele pode entrar de maneira fácil e suave na minha vida. Não é errado. Não é errado. Porque ele já está. Nossa. Na hora que eu falo, nossa, eu não mereço, eu preciso, é porque eu estou na escassez e na falta. A gente passa por isso aqui. É. Direto. Bom, e daí, só entrando num ponto aqui, você também estava falando que tem a questão da mente superior. Podemos entrar nela? Que a gente estava falando até então do inconsciente e do consciente, como identificá-lo. Só que no meio do caminho das duas respirações, ele perguntou se era o inconsciente. Você falou, não, isso daí é a mente superior. Se a gente puder explicar o que seria essa mente superior. A mente superior é a nossa parte que tem a conexão com o divino, a conexão com a fonte. Então, a tão esquecida, que é essa que faz a nossa. Nós temos a intuição, a ampliação de visão, a ver além da matéria, mas ver que na matéria está a energia, que está o todo. É a mente superior que você fala, bom, tudo é possível porque já existe. Então, é essa parte nossa que tem essa informação também. Então, não é só a mente inconsciente que guarda estas informações. Nós temos um aparato de uma mente mais elevada que também traz essa informação. E a hora que você... E ela é a grande materializadora. A mente superior. A mente superior. Porque ela está no todo, como eu falei, é nesse espaço dessa respiração. A hora que eu acesso essa mente superior, eu consigo estar na abundância. A mente superior e o eu superior seria o mesmo. Seria o mesmo, podia dizer. Enquanto que eu fico brigando com mente consciente e inconsciente, eu estou aqui só vendo crenças limitantes, dependência, aquela coisa toda que nós falamos, o que eu ganho, o que eu perco, não quero abrir mão disso daqui. Eu estou nessa briguinha insana. E aqui eu estou presa na Matrix. Aqui eu saio. Entendi. É tipo olhar de cima. Então, se eu quero sair dessa guerrinha, primeiro eu tenho que entender que está isso aqui. Né? Entendo, compreendo que tem esse babado aqui para eu resolver também. Né? Mas no momento em que, depois de compreender, eu acesso uma outra sabedoria, essa certeza, você perguntou, como é que eu vou ter a certeza? Eu estou vendo minhas contas aqui e eu não, não tenho dinheiro para pagar os boletos. Como é que eu havia essa certeza? Da mente consciente e consciente? Não. Da mente superior. Desse ponto dessa respiração. Só que você tem uma frase que é Deus não fará nada por você. Não fará nada mesmo. Deus não fará nada por você que você não seja capaz de fazer. Tá incompleta. Então. Tá certo, mas incompleta. Tá certo, mas incompleta. É que as pessoas, quando eu falo de conexão com a fonte dessa mente superior, eu não estou dizendo de você cruzar os seus bracinhos e esperar que essas coisas aconteçam. Não. E as pessoas delegam para Deus o que não é de Deus, é da responsabilidade delas. Eu acho que a grande maioria das pessoas que fica rezando, fazendo promessas, e que Deus vai dar, se Deus quiser, eu falei, gente, assim, se Deus quiser, e Deus quer alguma coisa? Tem até uma frase, né, que fala que Deus não vai te dar nada, né? Uma frase bem profunda que você falou aqui. Exato. Deus não vai te dar nada. Né? Deus não vai te dar nada, Deus não vai te perdoar nunca. Porque para pensar que Deus vai me perdoar, eu tenho que imaginar um Deus milindrado. Como se fosse um homem de barba. Um homem de barba milindradinha me perdoa porque eu te feri. Não. Então, quando a gente fala que Deus não fará nada que a gente não possa fazer, é porque é de nossa responsabilidade. Nós somos parceiros dele. E ele está em nós e não fora de nós. Se eu imaginar que existe um Deus fora de mim, vai lá. Voltei para o jardim da infância até mais. Você sempre teve essa consciência de que Deus estava dentro, não fora? Ou ela veio através da dor? Ela veio... Eu sempre estive... Eu nasci numa família espírita kardecista. Né? Daí eu rompi com essa abordagem kardecista.
Porque daí hoje eu me considero espiritualista e não espírita. Até mesmo porque... então, essa conexão, essa ligação de Deus, né? Então, ela sempre esteve muito presente. E sim, teve uma vez, como que a gente, mesmo do centro espírita, o kardecismo, ele coloca também um Deus um pouco fora, um pouco dentro, questão de obsessor, energias intrusas, né? Como se a gente fosse sempre muito assediado por alguma outra coisa que não fosse a minha própria mente me assediando. É aí que foi a minha ruptura, você entende? Então, por mais que eu acredite na espiritualidade e energia, não desta forma, com ritos e com dogmas. Então, no momento que você fala assim, da onde, né? Em que momento que eu chego e falo assim, aonde que está Deus dentro de mim? Assim, em que momento que você desperta para este poder de Deus dentro de você? Como é que a gente sente isso, né? Daí eu não teria para você para dizer assim, olha, aconteceu isso, e depois naquele dia, quando eu olhei para o céu e eu vi os raios de sol entrando dentro de mim, foi aí que eu percebi. Eu não tenho esta memória ou este fato único. Mas eu digo que foram pequenas vivências de uma sincronicidade, onde eu fui percebendo uma sincronicidade, de uma sabedoria e de ideias que vinham na minha mente, tipo, vamos por aqui, vamos por ali. E estas ideias me levar, mesmo contra o bom senso, ao melhor lugar, eu falei, cara, essa força está dentro de mim. Tipo uma intuição, seria? É mais do que uma intuição, como se fosse uma voz interna. Né? Como se fosse uma intuição mesmo. Né? Porque na minha vida eu tive muitas rupturas, eu mesma criei essas rupturas. Essa daí foi uma que eu estou falando, essa uma ruptura. É só que eram rupturas onde eu tinha uma certeza total de que eu tinha que deixar este caminho porque eu tinha um outro. E eu seguia neste outro. E este outro era milhões de vezes melhor do que aquele ali, só que mesmo antes de eu saber o que era ou não, era só um sentir. Então, acho que o ser humano ele esqueceu de seguir o seu instinto divino. E ele quer fatos concretos para poder seguir, como se fosse uma setinha. Vai para a direita, vai para a esquerda. Sim. E essas setinhas, elas não estão dessa forma. Mas é uma sincronicidade de coisas que vão acontecendo. E eu consigo perceber essa sincronicidade na história das pessoas. Quando alguém me conta a história delas. Como? O mosaico da vida das pessoas. É lindo. Quando você está atendendo alguém e ela te conta a história dela, você consegue ver, você vê essa beleza os da pontos, sincronicidade. se conectando, igual você falou. Você acha que tem alguma sincronicidade entre as histórias das pessoas que te contam? Ele está perguntando entre as pessoas. Vamos supor, você conversa com a pessoa A, B, C, D, 5 pessoas. Você consegue identificar algum padrão de coincidência, só como eu não acredito em coincidência, só sincronicidade? Um padrão entre as histórias existe? Existe. Né? Porque nós estamos todos interconectados, interligados numa malha energética. Né? Então, não existe uma... E aí, a hora que você vê uma história aqui e a outra ali, você vai vendo que você vai ampliando essa visão, né? Então, existe essa sincronicidade. Agora, o belo é você olhar o que acontece na história de um ser humano. A vida de um ser humano, quando você tem sobre ela um olhar diferenciado, você consegue ver a beleza e a riqueza daquela vida. Independente do caminho. Independente do caminho. Independente do caminho. Tem um trabalho que a gente faz, que eu fazia muito, agora quem faz são os terapeutas do Instituto, né, que eu já não consigo mais atender individualmente. É uma lástima para mim, né, que eu gostava muito de atender individualmente, hoje por uma questão de tempo, né? Mas um trabalho onde a gente puxa toda a história de vida da pessoa e vai fazendo esse fio de conexão desde que ela nasceu, desde as memórias que ela tem. Então, a gente vai resgatando as memórias e vendo o desenho. E a gente vai fazendo esse resgate através de pinturas. Que legal. Através de uma terapia artística. Então, a pessoa ela não vai me falar, ela vai pintar o que ela lembra da infância dela. Que demais, de tal hein, ano Laura? a tal ano, de tal idade a tal idade. Depois Aí não ela é tão pinta racional, outro. né? Não é tão racional. Ela vai até me contar. Mas só que o que ela me conta, depois está espelhado nos desenhos que ela nem sabe o que é.
E a gente ainda molha o papel para não deixar a pessoa fazer casinhas, né? Que eu não quero casinhas. Eu quero que apareça o abstrato, né? Que é dentro desse abstrato que a gente vai olhar. E daí um desenho de cá e outro, né? Um que ela desenha com 7 anos e o que ela está desenhando agora, no espelhamento, né? Porque as nossas idades elas se espelham, né?